Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 43. Quando um trem de passageiros de alta velocidade, que se move a 161 km/h, faz uma curva, o maquinista leva um susto ao ver que uma locomotiva entrou indevidamente nos trilhos através de um desvio e está a uma distância d igual a 676 metros à frente. Figura 2.32. A locomotiva está se movendo a 29,0 km/h. O maquinista do trem de alta velocidade imediatamente aciona os freios. Letra A. Qual deve ser o valor mínimo do módulo da desaceleração, suposta constante, para que a colisão não ocorra? Letra B. Suponha que o maquinista está em x igual a zero quando, no instante t igual a zero, avista a locomotiva. Desenhe as curvas de x de t da locomotiva e do trem de alta velocidade para os casos em que a colisão é evitada por pouco e em que a colisão ocorre por pouco. Para que o trem não colida com a locomotiva, ele deve reduzir sua velocidade até que ela seja igual à velocidade da locomotiva e ambos continuem a viagem com a mesma velocidade. A locomotiva move-se com velocidade constante e o gráfico da velocidade tem um aspecto mostrado. A velocidade do trem diminui ao longo do tempo até ter o mesmo valor da velocidade da locomotiva e o gráfico tem um aspecto mostrado. Como já dissemos antes, a distância percorrida por ambos é igual à área sobre o gráfico da velocidade. Vamos calcular estas áreas. A área sobre o gráfico da velocidade da locomotiva é a área de um retângulo de altura VL e de comprimento T. Então, o DL, que é a distância, que é igual à área, vai ser VL vezes T. A área sobre o gráfico da velocidade do trem é a área de um trapézio de altura T, base maior igual a VT e base menor igual a VL. Então, a distância percorrida pelo trem dt, que é a área, vai ser a base maior VT mais a base menor VL vezes a altura T sobre 2. Para que o trem não colida com a locomotiva, a distância percorrida por ele deve ser menor ou igual à distância percorrida pela locomotiva mais a distância inicial entre eles. Vamos determinar o valor da desaceleração para que essa distância seja limite, ou seja, quando dt é igual a dl mais d. O dt é vt mais vl sobre 2 vezes t, é igual o dl, que é vl vezes t, mais d. Se a gente multiplicar por 2 aí, a gente vai eliminar essa fração aí. Multiplicando por 2, à esquerda fica vt mais vl vezes t, vai ser igual a 2vlt mais 2d. Passando o termo de t para a esquerda, fica vt mais vl vezes t, menos 2vl vezes t, é igual a 2d. Agrupando aí os termos que tem em t, fica vt mais vl menos 2vl vezes t, é igual a 2d. O VL menos 2VL dá menos VL. Então, fica VT menos VL vezes T é igual a 2D. Então, o T vai ser 2D sobre VT menos VL. Como o trem está em movimento uniformemente variado, podemos utilizar nossa lista de equações. Para o movimento do trem, a primeira equação se torna a velocidade final é a velocidade da locomotiva, né? VL é igual à velocidade inicial, Vt, mais A vezes T. Resolvendo essa expressão para aceleração, ela se torna A igual a VL menos Vt sobre T. Substituindo T pela expressão deduzida antes, fica VL menos Vt, no lugar do T, 2D sobre Vt menos VL. Aí eu tenho a divisão de fração, que eu vou conservar primeiro, VL menos VT, vezes o inverso da segunda, VT menos VL sobre 2D. Observe aí que os fatores no numerador são quase idênticos. Se eu inverter a ordem aí,
vão ficar idênticos. Então, para ficar na mesma ordem, eu vou colocar um sinal negativo e vai ficar VT menos VL vezes VT menos VL sobre 2D. Então, é menos VT menos VL ao quadrado sobre 2D. Substituindo pelas medidas fornecidas pelo problema, fica menos o VT, que é 161 km por hora, menos o VL, 29,0 km por hora, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância inicial entre eles, 676 metros. Então, fica menos 161 menos 29 dá 132 km por hora sobre 2 vezes 676 metros dá 1.352 metros. Para converter o quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou multiplicar por 1 metro por segundo dividido por 3,6 km por hora. Dessa forma, eu posso cancelar o quilômetro por hora e 132 dividido por 3,6 dá 36,667 metros por segundo elevado ao quadrado sobre 1.352 metros. Fazendo esse quadrado aí, dá 1.344,47 metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 1.352 metros. Eu posso cancelar um metro do denominador com um dos metros que está no numerador. Então, vai ficar metro por segundo ao quadrado. E quando eu dividir 1.344,47 por 1.352, dá menos 0,9944 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, teremos que A é igual a menos 0,994 metros por segundo ao quadrado. Expressando a velocidade da locomotiva e a velocidade inicial do trem em metros por segundo, elas ficam. O VT é 161 km por hora, aí eu vou multiplicar por 1 metro por segundo, dividido por 3,6 km por hora, de modo que eu possa cancelar o km por hora, e 161 dividido por 3,6 dá 44,7 metros por segundo. O VL é 29,0 km por hora, aí eu vou multiplicar por 1 metro por segundo, dividido por 3,6 km por hora, cancelo o km por hora, e 29 dividido por 3,6 dá 8,06 metros por segundo. As medidas já foram escritas com 3 algarismos significativos. O instante em que ambos têm a mesma velocidade é t igual a 2d sobre vt menos vl. Então, fica 2 vezes 676 dividido por 44,7, que é o vt, menos 8,06, que é o vl. 2 vezes 676 dá 1.352, 44,7 menos 8,06, 36,64. Fazendo essa divisão aí, dá 36,899 segundos. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna t igual a 36,9 segundos. Como a locomotiva está em movimento uniforme, velocidade constante, a função posição, em função do tempo, tem a forma x é igual a x0 mais VL vezes t. Como vamos considerar a posição inicial do trem como zero, a posição inicial da locomotiva é x0 igual a 676 metros e a velocidade já foi calculada. Então, a posição em função do tempo é um x de t igual o x0, que é 676, mais a velocidade, 8,06 vezes t. Como trata-se de um polinômio do primeiro grau e o termo de t é positivo, seu gráfico é uma reta crescente e que toca o eixo vertical em x igual a 676 metros. O trem está em movimento uniformemente variado e sua posição em função do tempo tem a forma x igual a x0 mais a velocidade inicial, vt vezes t, mais 1 sobre 2a vezes t ao quadrado. A posição inicial é x0 igual a zero, e os valores da velocidade inicial e da aceleração já foram calculados. Então, ela se torna x igual a zero, mais 44,7t, mais 1 sobre 2, vezes menos 0,994, que é a aceleração, vezes t ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí,
o x de t vai ficar 44,7t menos 0,497t ao quadrado. Como trata-se de um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo e o gráfico terá o aspecto mostrado. Perceba que os gráficos se encontram no instante t igual a 36,9 segundos. Se a desaceleração for menor do que o valor calculado, o trem interceptará a locomotiva com velocidade maior, né, num instante menor, vai estar mais veloz. E então haverá uma colisão. Aí a gente tem a representação do que seria essa situação. A parábola interceptaria a reta um instante antes do instante limite aí, para a aceleração calculada.